Vamos lá. A gente vai ver agora índices de inflação. O que é inflação? Inflação é o aumento generalizado dos preços, o aumento contínuo e generalizado dos preços. Do ponto de vista da economia, a gente tem dois tipos de inflação. Inflação de demanda, que é o mais comum, quando tem mais gente querendo comprar do que produtos e serviços sendo ofertados, então o preço sobe, porque falta. E a inflação de custos, quando o custo aumenta, por algum motivo, aumentou o imposto, aumentou o dólar quando é um produto importado, e a gente repassa o custo dentro do produto. O mais comum, como eu falei, é que a demanda cresça e não tenham bens suficientes. Sei lá, vamos pegar o arroz. Começou a se pagar o auxílio emergencial, muita gente que tinha uma renda baixa melhorou de vida, por incrível que pareça, teve gente que melhorou com tão pouco dinheiro, e essas pessoas passaram a consumir mais arroz. Não tem tempo de plantar o arroz de um mês para o outro, né? A gente sabe que tem, para uma safra de arroz, né, dar certo ali, tem que ter todo um preparo de meses e meses, e o que acontece, as pessoas comprando mais arroz, falta arroz, o preço do arroz sobe, tá? Para medir a inflação, existem várias instituições que têm cada uma cesta diferente. A inflação é uma média ponderada. Cada item, cada produto, cada serviço tem um peso na inflação. Então, a carne tem um peso, a laranja tem um peso, a gasolina tem um peso, serviços como o celular têm um peso. Enfim, alguns têm mais peso, outros têm menos. Você gasta mais dinheiro com jiló ou com carne? Então, na média, as pessoas gastam mais dinheiro com carne. Se a carne subir e o jiló cair, a carne, obviamente, vai puxar mais a inflação do que o jiló, só para dar um exemplo. Entre as instituições que fazem a mensuração dos preços estão o IBGE, que é do governo, a Fundação Getúlio Vargas, que é uma fundação privada, mas sem fins lucrativos, tem uma certa independência. A FIP, que é um instituto ligado à USP. O DIEESE, que é ligado aos sindicatos, entre outras instituições. Tá? Na nossa prova, vai cair dois índices. Um do IBGE, que é o IPCA, e outro da FGV, que é o IGPM. Tá? Vamos lá, vamos começar então pelo IPCA. Tá? O IPCA é a sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É o índice oficial de preços no Brasil. Então, para o governo corrigir alguma coisa, né, para ele fazer um cálculo de correção de funcionário público, de salário de funcionário, ou algum preço controlado, é esse indicador que o governo vai usar. Por quê? Porque é medido pelo próprio governo, é medido pelo IBGE, que é um órgão do governo. O IPCA é um índice que abrange grande parte da população brasileira. Por quê? Porque em sua pesquisa, e isso cai na prova, ele utiliza famílias que ganham entre 1 até 40 salários mínimos. Isso dá mais do que 99% da população brasileira. Tá? Entre as cidades pesquisadas estão as principais capitais do país. O IBGE não faz pesquisa em cidades do interior e não necessariamente em todas as capitais. Tá? Então, aqui no Nordeste, Recife, Salvador e Fortaleza. No Sudeste, as 4 capitais. Mas no Centro-Oeste já não pega todas as capitais. Essa questão aí, quantas cidades e quais cidades, nunca caiu na Anbima e provavelmente não vai cair. Mas já caiu, por exemplo, na Ancor. Então, quem for fazer futuramente Ancor, se liga em decorar essas cidades. Para a gente aqui, no momento, não precisa, tá bom? São as principais. A pesquisa, ela vai do período que vai do dia 1º até o dia 30. Período este que a gente chama de mês calendário. Tá? Então, a pesquisa do IPCA envolve todo o mês calendário
do dia 1º até o dia 30. Existe um tempo para compilar essa pesquisa e ela só vai ser divulgada, então, lá pelo dia 8. Acredito, inclusive, que na data que a gente está hoje, ainda não foi divulgado o IPCA do mês passado. Tá? Em breve, semana que vem, vai sair. Tá? Então, o IPCA é o índice que o governo usa, por exemplo, para balizar a meta de inflação. Então, a gente tem uma meta de inflação, né, colocada pelo Conselho Monetário Nacional. E que inflação é essa? Vai ser a do IGPM? Vai ser a do IPC? Não. A meta de inflação é dada pelo IPCA. Tranquilo? Segundo índice de inflação, é um índice da Fundação Getúlio Vargas, é o Índice Geral de Preços de Mercado, é o IGPM. Tá bom, gente? Então, o IGPM, ele é um índice... deixa eu só colocar aqui. Tá. O IGPM, ele é um índice de uma instituição que é isenta. Essa instituição, a FGV, ela não tem interesse de mostrar nenhuma inflação baixa nem alta, porque ela não tem fins lucrativos. O IGPM, ele é composto por 3 outros índices da própria GV. E essa composição, que está aí na tela, cai na prova. Tá? Como é composto o IGPM? É uma das questões que cai na prova. Ele é composto por um índice de atacado da própria FGV, um índice ao consumidor e um índice específico da construção civil, que é o INCC. Atacado, para a gente lembrar, coisa grande, o peso é 60%. O índice de preços ao consumidor, o IPC, né, o peso é 30%, e o INCC, que é o da construção civil, é um índice setorial, o peso dele vai ser 10%. Tá? Então, lembrando que o IGPM é da Fundação Getúlio Vargas. O IGPM também é conhecido como o índice do aluguel. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir uma página de internet e vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do próprio índice. Tá? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Então, vamos lá. Então, gente, vamos começar aqui pelo IPCA, que é o índice do governo. Achei aqui um site, tem até aberto. Aqui é a composição do... Deixa eu tirar essa propaganda aqui. Do IPCA, tá? A composição atual. O maior peso do IPCA é alimentação e bebidas, seguido por transporte e habitação. O menor peso é o da educação, só vale 4,37% do índice, e ela se desdobra em educação primária, fundamental, educação de 2º grau, 3º grau. Então, tudo está dentro do índice. Tá? Mas o que importa é o que está aqui. A gente está agora em novembro, né? Vai sair o IPCA de outubro, porque a gente ainda não chegou no dia 8, dia 10, que é quando sai, mas a nossa inflação, ela acumulada em 12 meses, ela está sob controle, ela está dentro da meta, está batendo aí 3,1% o IPCA, tá? Então, tá tranquilo aí o IPCA. Só que a gente estava vendo, gente, não era o IPCA, era o IGPM. E o IGPM, a maior parte da composição dele são preços de atacado. E com o dólar mais alto esse ano e tudo que aconteceu, o IGPM, que é o índice que reajusta os aluguéis, 90% dos contratos de aluguel, pelo menos, são reajustados pelo IGPM. Olha como é que ele está. Está batendo quase 18%. Então, a inflação do IGPM está bem elevada, enquanto o IPCA está controlado. Tá? Então, muita coisa, muito preço que foi passado aí de aumento de custo, principalmente por causa do dólar, ele ficou no atacado e ainda não foi repassado para o consumidor. Provavelmente estreitou aí as margens de lucro aí de distribuidores, comerciantes e etc. Tranquilo, gente?
detalhe importante aí sobre o IGPM. O período de apuração do IGPM cai na prova. O IGPM não trabalha com o mês calendário. Ele vai do dia 21 do mês anterior até o dia 20 do mês corrente, tá, gente? Então, quando acaba o mês e sai o IGPM, por exemplo, o IGPM de outubro, tá? Que já deve ter sido divulgado, não está aqui, eu fui ver aqui o site, ele já sai o IGPM de outubro ainda em outubro. Por quê? Porque não é o mês de outubro inteiro. É do dia 21 de setembro até o dia 20 de outubro. Ok, pessoal? Então, IPCA e IGPM, tá? IPCA é do IBGE, IGPM da Fundação Getúlio Vargas. O IPCA é o Índice Oficial de Preços, o IGPM é uma composição de 3 outros índices da AGV. E o período de apuração é diferente. A Fundação Getúlio Vargas tem um índice que tem um período de apuração que é igual ao do IPCA, ou seja, é o mês calendário. No caso, o melhor índice da Fundação Getúlio Vargas para comparar, né, se você quiser comparar com o IPCA, é o IGPDI, porque ele é igualzinho ao IGPM, só que ele pega um mês calendário que vai do dia 1º até o dia 30. Ok? Então, a gente viu até agora o PIB e vimos 2 índices de inflação.